Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente. Ministro do STF faz ameaça de prisão contra Bolsonaro às vésperas da manifestação. É isso mesmo. Está chegando o dia que promete mudar a história do Brasil. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro promete ser avassalador. Nos bastidores, fontes afirmam que essa demonstração gigante de apoio popular pode evitar uma prisão meramente política. Porém, segundo informações do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, no Supremo Tribunal Federal, há um consenso de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Se ele falar um ai do Supremo, vai preso, afirmou um ministro ao jornalista. Uma ameaça escancarada. Bolsonaro sabe que o plano é exatamente sua prisão, algo meramente político. O deputado federal Nicolas Ferreira comentou sobre a manifestação e falou sobre a ameaça contra Bolsonaro. Sim, o vídeo da Gleisi Hoffmann falando que o PT vai tentar impedir a manifestação e vai protocolar esse requerimento junto ao Ministério Público, que por sua vez vai tentar judicializar isso, pode tentar judicializar isso. Mas eu vejo esse medo que a esquerda, que o Supremo, que o Lula tem do povo. E eu queria ouvir a sua perspectiva a respeito disso, né? Esse medo do povo, a direita, ela tá vendo a importância de se organizar mais e mais vezes. Esse dia 25 pode ser só o começo de uma volta às mobilizações populares? Vamos lá, eu acredito que esse vídeo da Gleisi basicamente é o que eles fizeram durante 4 anos com o governo Bolsonaro, que chama-se Guerra Psicológica. Então, ao longo desses últimos dias, que se aproxima o dia 25, a gente viu diversas manchetes, né? Sobre, inclusive, eu acredito que hoje o Lauro Jardim, no Globo, disse que, em conversas, né? Ali disse que os ministros já estão, assim, bem articulados para, se ele disser um ai sobre o STF, Bolsonaro será preso. E aí saiu uma notícia também dizendo que já tinha uma cela pronta para ele ali na base militar. Enfim, tudo isso, de fato, com uma intenção. Qual seria essa intenção? Na minha leitura, eu vejo que, digamos assim, não é um medo no sentido, podemos dizer assim, um medo irracional. Uma criança tem de uma barata. Até mesmo porque, se a criança soubesse o tamanho dela, ela simplesmente esmagaria a barata. Ou seja, o STF sabe do tamanho dele, a esquerda sabe do tamanho do poderio dele, a esquerda venceu as eleições e não somente ganhou a cereja do bolo, como tem todo o... Eu acho que o Nicolas deu uma travada. Adriles, vamos jogar para você enquanto o Nicolas destrava. A gente vai ver o que aconteceu. Mas aqui, acho que o Nicolas tá pronto aqui. Voltou. E o que eu estava dizendo é que, ou seja, a esquerda ela possui o poder e, além dela possuir o poder, ela sabe muito bem o poder que ela tem. Então eu diria que, obviamente, né, os poderosos, podemos dizer assim, eles sabem que a liberdade que eles possuem para poder andar numa rua, para ir até um restaurante, é pequena no sentido de que eles vão sofrer hostilidades. Afinal de contas, saem pesquisas e pesquisas, por exemplo, dizendo que somente 20% da população brasileira acreditou na fantasia do golpe, né, do que aconteceu ali no 8/1, que eles tentaram pintar, mas que não conseguiu encaixar aí no imaginário das pessoas. Então, eles percebem que eles têm um poder limitado e que não foi de 7/1 que eles ganharam, né? Porque o que eles estão basicamente querendo fazer, quando eles perseguem os opositores, quando eles fazem busca e apreensão de forma ilegítima, né, na casa do líder da oposição, que é o deputado federal Carlos Jordi, quando eles perseguem o entorno do Bolsonaro, né, de uma maneira, digamos assim, vingativa, né, juridicamente falando, você percebe que basicamente eles acham que ganharam de 7/1 e, para poder, né, ficar ainda mais óbvio ainda, eles tiram o zoom gol que a gente fez, né? E não foi de 7/1 que eles ganharam as eleições,
né? Foi de 1-1 no final do segundo tempo, digamos assim, com o hábito deles. Então, a gente precisa, de fato, colocar aí o pingo nos is, né? Eles precisam compreender que são milhões de pessoas que não concordam com as suas ações, são milhões de pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, e a manifestação do dia 25, o que a Gleice disse é basicamente assim, é um absurdo. Quando a gente fala a respeito de liberdade, quando a gente fala que nós vamos perder a nossa liberdade no Brasil, isso não é uma predição do futuro, isso é um atestamento da realidade. Quando o seu opositor está dizendo que se você protestar, você será preso, é basicamente um aviso de, olha, nós não temos mais democracia. Mas tem não é manchete, tem um trecho aqui de uma matéria do Globo. Cara, tem tudo a ver com o que você está falando, olha isso. Há um consenso entre ministros de que se o Bolsonaro criticar, olha isso, criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Diz o ministro do Supremo com mais rigor ainda. Se ele falar um ai do Supremo, vai preso. E daí, Nicolas, isso tem tudo a ver com o que você está falando, porque é o seguinte, eu vejo esses caras da esquerda, né, dos canais de esquerda, esses influenciadores, como promotores do medo. Eles estão gostando desse papel, eles viraram promotores da cultura do medo. Com a Globo como porta-voz. Tem muita gente que cai nisso. Você conhece, Nicolas, o pastor Anderson Silva. Tem um post dele recente falando: não vão às manifestações do dia 25, porque você pode ser preso. Quer dizer, é isso que não pode acontecer. A pessoa não pode sucumbir ao medo. E ao mesmo tempo, óbvio, eu concordo, não pode ser alarmista. A gente tem que achar um meio do caminho aqui para conseguir trafegar e continuar na rua. O que você acha? Nossa, estar em casa com obras, esse é o problema. Tá dando um barulhinho aí, mas eu vou tentar. Tranquilo. Já passou. Eu vou tentar falar aqui por enquanto. Peraí, só um minutinho, porque eu vou ter que falar com eles pra parar. Olha eu dando o grito, ó. Segura aí só um minutinho, por favor. Valeu. Pronto, ao vivo é assim, gente. O que acontece? Vamos lá, agora falando extremamente sério. A guerra psicológica que eu disse aqui anteriormente foi essa matéria mesmo que eu citei, do Lauro Jardim, que disse que se ele falar um ai sobre o STF de forma áspera, ele será preso. Posso falar uma coisa? Eu me recordo quando o Lula estava para ser preso, o que o Lula fez? Ele convocou todo mundo, foi para cima de um carro de som, ele estava ali com uma garrafinha bastante suspeita, não sei se era de água, e inclusive, né, pega na filmagem a Gleice Hoffmann quando tipo, ele tá bêbado, e ele dá um discurso assim, posso falar que qualquer jovem que visse naquela época o discurso do Lula falaria, meu líder. Ele falaria, esse cara me inspira. Ele está para ser preso e ele diz o seguinte, olha, mais ou menos assim, se eles me prenderem, eu viro preso político. Se eles me matarem, eu viro Marte. E se eles me soltarem, eu viro presidente da República de novo. Esse discurso é um discurso que inflama, de compreender que mesmo preso, a pessoa não deixa de existir. Mandela, e por mais que Mandela tenha uma história obviamente contrária ao que a gente acredita, mas o Mandela foi preso e ele virou um símbolo. O Lula ficou preso e ele virou um símbolo. Mesmo que o Bolsonaro vá preso, ele não deixa de ser um símbolo. Paulo, lembrando aqui mais uma vez, Paulo ele ficou preso e ele escreveu 5 livros dentro da cadeia. E não só vamos colocar aqui do lado, digamos, cristão, do lado negativo também, essas pessoas ficaram presas e produziram coisas que até hoje reverberam na nossa sociedade, como, por exemplo, o fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Ele estava preso e fez os Cadernos do Cárcere, que desenvolveu basicamente a base de toda a hegemonia cultural e no sentido de dominação psicológica que nós temos hoje. Então, o que eu estou percebendo, que eu disse aqui no começo, de que a guerra psicológica que a esquerda, juntamente com a mídia faz, com o STF faz, é para poder nos amedrontar, porque eles sabem da nossa força. Ora, nós somos 58 milhões de eleitores do Bolsonaro. Nós estamos vendo o que o Lula está fazendo com o nosso país, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Eles andam na rua e percebem que, poxa, peraí, onde o Bolsonaro vai é uma intensidade gigantesca de pessoas. Eles veem que no Congresso, por mais que nós não sejamos o número de opositores que deveriam ser ali na Câmara, né? Espero que nas próximas eleições a gente levante mais deputados federais, mais senadores principalmente, né? Para a gente poder fazer um presidente de cada casa e ter mais oposição.
eles percebem que eles estão experimentando algo que eles nunca experimentaram antes, que chama-se oposição. Então, vamos lá, o que nós precisamos fazer? A gente vai ficar amedrontado, falar, opa, pessoal, a situação está muito ruim agora de perseguição. O que nós vamos fazer? A gente vai se calar mais uma vez. Nós não seremos mártires no sentido de buscar isso, de falar, não, nós vamos chegar lá, vamos xingar ministro do STF, vamos falar, claro que não. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos exercer a nossa liberdade, sabe por quê? Quando você já se dá o direito, digamos assim, do seu opressor te dar a liberdade, você já perdeu essa guerra. Martin Luther King disse, olha, a liberdade ela nunca é dada pelo opressor, ela é alcançada pelo oprimido. Então, e só para finalizar aqui, Marco, cada geração ela tem um propósito. Quando você pega biblicamente, Moisés e Abraão, eles tiveram um propósito muito delimitado. Josué, por exemplo, Caleb, era uma outra geração e eles alcançaram coisas que a geração passada não alcançou. Algumas gerações são marcadas pelo sacrifício, para que depois a geração vindoura, ela veja que eles lutaram e eles deram força para que nós conseguimos atingir o que nós vamos conseguir hoje. Talvez eu também não entre também na Terra Prometida, né, no sentido de ver o Brasil ser modificado. Mas talvez a minha filha veja, mas o que eu faço hoje reverbera no futuro. Dizer simplesmente que nós não devemos ir na Paulista porque existe duas coisas, né? Que eu ouvi do pastor Anderson Silva, discordo com ele aqui respeitosamente, porque eu sei que ele é uma pessoa de extrema inteligência, sabedoria, uma pessoa muito reta no que diz no âmbito do cristianismo, mas a guerra psicológica conseguiu tomar ali o coração dele no seguinte sentido: o medo, quando ele é excessivo, ele te paralisa, igual o desenho animado, né? Vai cair a pedra, ele tenta correr, mas não consegue e é afundado ali pela pedra. O medo, ele te prepara, o medo ele é bom, ele te prepara, ele faz você planejar as coisas, mas ele não pode te paralisar. Jamais, jamais vai ter ninguém aqui nessa terra que vai nos amedrontar de fazer o certo. Pode ter certeza disso. Ô, Nicolas. Pedido de impeachment de Lula é protocolado. Até agora, 145 deputados assinaram o documento. Na noite desta quinta-feira, 22, deputados protocolaram o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O próximo passo é um possível acolhimento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que deve analisar em uma votação se há indícios suficientes da prática de crime de responsabilidade pelo presidente da República. Se o pedido for aceito, será formada uma comissão especial para analisar o mérito da acusação. A deputada federal Carla Zambelli anunciou a novidade em seu perfil no Twitter. Acabamos de protocolar o impeachment de Lula. O impeachment é mais do que um ato, é um eco ensurdecedor da vontade do povo, uma fronteira onde o país se levanta em uma só voz. Enquanto Lula persiste em desmantelar nossa nação, nós resistimos com uma determinação inabalável. Nenhum desafio nos deterá, pelo Brasil, pela justiça, pela nossa história, publicou a deputada. O processo de impeachment com um pedido de 145 deputados que assinaram, que subscreveram o documento. Só que qual que é o problema, meu caro? O problema é que enquanto a gente vê o protocolo na noite da quinta-feira, ontem, dia 22, do processo de impeachment, Lira estava tomando um whisky, provavelmente um Blue Label, com Lula no Palácio da Alvorada e com líderes do Congresso. Aí o pessoal fala, Satier, poxa vida, não vai dar em nada. Mas aí que tá, se não houver tensão popular, se não houver fricção popular, se não houver mobilização, e se não houver uma caminhada no sentido correto das coisas, aí não acontece nada mesmo, né, Satier? Exatamente. Existe uma oposição que está lutando bravamente, inclusive dou os meus parabéns, inclusive a oposição ao governo Lula, que tem feito um trabalho excepcional. Principalmente agora, nesse início desse ano, a gente tem visto e percebido latentemente no meio da população e permeado na população esse desejo de entregar um resultado efetivo, não só por dar um feedback para a população, mas porque o governo tem cometido diversos equívocos, diversos erros crassos que têm colocado o Brasil num limbo e colocado o Brasil, obviamente, num local de muita vergonha do que diz respeito à nossa política externa.
A gente viu as últimas declarações do Lula no continente africano, que comparava o povo de Israel, o povo judeu, ao nazismo, em razão deles, segundo a visão do Lula, estarem cometendo um genocídio na faixa de Gaza. Uma declaração extremamente equivocada, maldosa, mau caráter, beirando, inclusive, ali o antissemitismo. Tá? Isso eu vou falar beirando para que os meus advogados não tenham um trabalho em tentar me defender. Porque o que aconteceu foi isso de uma repercussão internacional. O primeiro-ministro de Israel, na pessoa de Benjamin Netanyahu, foi a público numa coletiva de imprensa e fez um discurso fortíssimo contra o Lula e que faria uma convocação ao chanceler, né, ao embaixador brasileiro em Israel, e que fora convocado, recebeu uma dura ali, e o Lula, por consequência disso, tornou-se uma pessoa não grata, ou seja, não é que ele não possa pisar no território israelense, mas ele não é bem-vindo em Israel. Infelizmente, o Brasil se encontra nisso. É importante que a comunidade internacional entenda que isso é uma questão do governo brasileiro e não do povo brasileiro. E quando se trata de governo, os nossos deputados federais e oposição estão fazendo o trabalho deles, obviamente, nesse protocolo desse impeachment com mais de 140 assinaturas. E aí cai nesse entrave, né, Marco Antônio? A gente tem o presidente da Câmara, esse que tem que pautar, esse que é o grande responsável por levar para frente, trocando ideia, bebendo seu Blue Label, seu Green Label, talvez, usando seus relógios caríssimos, os seus ternos caríssimos, sentado à mesa dessas mesmas pessoas. Não é para desanimar, mas é importante a gente encarar a realidade como ela é. Não existe bala de prata, não existe a fórmula secreta para que a coisa aconteça. É importante muita articulação. Mas no que diz respeito à articulação, hoje a pessoa responsável por pautar esse impeachment, que já tem 145 assinaturas, uma grande vitória, inclusive, é o Arthur Lira, o mesmo que está bebendo champanhe, uísque, comemorando com essas pessoas. Enfim, é muito improvável que através do Arthur Lira essa coisa aconteça, pelo menos por agora. Mas é importante também dar esperança através do trabalho que os deputados federais têm efetuado na Câmara Federal, que, obviamente, tem sido de muita relevância e que está fazendo um dano muito grande a esse governo, Marco Antônio. E outra notícia já na tela. 2 militares são afastados do Exército após decisão de Moraes. Eles estão presos acusados de planejar um suposto golpe de Estado. Nesta quinta-feira, 22, 2 militares presos na Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal foram afastados do Exército Brasileiro. Eles são o Coronel Bernardo Romão Correia Neto e o Tenente Coronel Rafael Martins de Oliveira. Correia Neto é acusado de ajudar na organização de uma reunião com militares das Forças Especiais do Exército, os Kids Pretos, em 28 de novembro de 2022, para discutir sobre um suposto golpe de Estado. O militar era assistente do Comando Militar do Sul e seria um dos homens de confiança de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF diz também que Martins de Oliveira era o interlocutor de Mauro Cid e atuava na coordenação de diversas estratégias adotadas pelos investigados para a execução do golpe de Estado. Ele também teria coordenado formas de conseguir dinheiro para financiar as operações para este suposto golpe. Os 2 militares foram presos preventivamente por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também pediu o afastamento dos mesmos. A decisão de afastamento dos 2 oficiais foi publicada no Diário Oficial da União, pelo Departamento Geral de Pessoal do Exército. Meu Deus, será que foi só eu ou mais alguém ficou com a sensação disso parecer mais uma história de fantasia? Que loucura! Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.